Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Durante esse ano, nós estamos compartilhando devocionais extraídos do capítulo do dia, e a nossa leitura bíblica durante esse ano é o Novo Testamento, exceto o livro de Apocalipse, que em outro momento nós teremos um estudo específico sobre Apocalipse. Então, nós iniciamos no Evangelho de Mateus e vamos até a última carta, que é a carta de Judas. Nós vamos até o dia 22 de dezembro. Amados, o nosso propósito como ministério, o propósito do Ministério Vida é encorajar os nossos irmãos a terem um relacionamento vivo e pessoal com a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. É pela palavra que nós somos limpos, purificados, a nossa mente é transformada, os nossos pensamentos são renovados. É através da palavra que nós conhecemos cada vez mais o autor da nossa fé, o autor da nossa vida, que é Cristo Jesus. Então, por isso que nós sempre encorajamos os irmãos, façam a leitura bíblica e mantenham esse relacionamento vivo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Então, hoje a nossa leitura está em Marcos capítulo 4, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 35 até o 41. Está escrito assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, eu estava meditando nesse capítulo e algo me chamou a atenção nesses últimos versículos e eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus, naquela noite, falou para os discípulos: Vamos para o outro lado. Ele fez uma afirmação para os discípulos e eles entraram no barco. Eles tiveram que deixar a multidão, entraram no barco e foram para o caminho em que Jesus tinha determinado: nós vamos passar para o outro lado. E Jesus reclinou ali a sua cabeça, aproveitou para descansar um pouco, dormiu, e de repente veio aquele vendaval, aquela tempestade, a água, o mar se agitou, a água começou a cair dentro do barco, a invadir o barco, e os discípulos fizeram o que? Se apavoraram. E aí foram para Jesus: o Senhor não importa que nós morramos? Nós estamos aqui perecendo e o Senhor não vai fazer nada? Amados, na maioria das vezes nós agimos assim, no meio das tempestades que nós enfrentamos. Nós vamos para Jesus: Ei, Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja enfrentando isso daqui? O Senhor não se importa que eu esteja vivendo tudo isso que eu estou vivendo? O Senhor não vai fazer nada? E aí, o que me chamou mais a atenção foi que Jesus já havia liberado uma palavra para os discípulos. Jesus disse para eles: Vamos para o outro lado. Ponto. Ou seja, Jesus entrou no barco com eles,
A palavra já havia sido liberada de que eles iriam para o outro lado e Jesus estava ali junto com eles para atravessarem e chegarem ao outro lado. Mas quando veio o vendaval, quando as águas, o mar se agitou, o que aconteceu? Os discípulos esqueceram dessa palavra liberada e por um momento tiveram um desespero. Por quê? Porque a presença de Jesus não estava tão notável assim. Jesus estava dormindo. Aí eles se desesperaram. Aí eles ficaram com medo. E é interessante porque quando Jesus acorda, Jesus aquieta o vento, o mar, e Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, fé e medo são contrários. Porque se eles tivessem fé, eles não teriam tanto medo. Mas fé em quê? Eu quero exaltar aqui, trazer para nossa reflexão, amados, duas características. Primeiro, fé na palavra liberada de Jesus e fé, confiança na presença de Jesus. Aqueles discípulos tinham a palavra liberada de Jesus, vamos atravessar para o outro lado, e eles tinham a presença de Jesus com eles. Eles não precisariam temer mal algum. E amados, depois da obra concluída de Cristo Jesus, qual foi o brado que Jesus deu antes de morrer? O que ele disse? Está consumado. Amados, está consumado é a obra de salvação, redenção, resgate, perdão que eu vim realizar, eu concluí. Está consumado. Nós temos essa palavra liberada e mais do que isso, Jesus disse: eu derramarei do meu espírito. Por isso que Jesus disse para os discípulos: eu preciso ir ao Pai para quê? Para que desça do meu espírito. E eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ou seja, nós temos a presença de Jesus conosco todos os dias por meio do seu Espírito. Amados, o Espírito Santo de Deus não é só uma força, não é só um vento. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo Jesus. Nós já falamos isso em algum devocional. Eu acho que esse ano mesmo nós já falamos sobre isso. Deus é um único Deus. Ele se manifesta como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles coabitam como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um único Deus. É um mistério. Nós não conseguimos entender isso. É a onisciência, a onipotência de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo ao mesmo tempo. Mas Ele é um único Deus. Amados, nós temos a presença de Deus, a presença de Jesus conosco em todo o tempo. Porque todo aquele que crê na obra redentora que Cristo Jesus realizou, tem o Espírito Santo habitando em si. Então nós temos a palavra liberada, está consumado, e o que está intrínseco nesse está consumado? Quais foram os benefícios dessa obra que Jesus realizou e que ele bradou, está consumado? Perdão, nós fomos completamente perdoados. Então você não precisa ficar se culpando, se condenando. Não há mais condenação sobre você que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque você foi completamente perdoado. A obra, a palavra liberada de Jesus foi: está consumado. Qual outro benefício que nós temos por causa da obra de Cristo Jesus que está consumada, que foi concluída? E que ele liberou essa palavra para que nós pudéssemos saber que esta obra foi consumada e está concluída. A nossa redenção, ou seja, o nosso resgate. Nós éramos prisioneiros de uma natureza corrompida, a natureza humana
pós-queda de Adão e Eva, se tornou uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa. Mas a obra de Cristo Jesus trouxe a possibilidade de termos uma nova natureza, ou seja, sermos regenerados, nascermos de novo. E todo aquele que deposita sua fé na obra de Cristo Jesus é regenerado, ou seja, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Outro benefício, todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus tem o Espírito Santo de Deus habitando em si. O Espírito Santo testifica, testemunha, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso está lá em Romanos 8,16. Amados, nós temos tudo isso, todas essas verdades proclamadas por Deus para nós, para o nosso benefício. Somos salvos, perdoados, redimidos, regenerados. Temos o Espírito Santo habitando em nós, a presença do Senhor em nós em todo o tempo. Quantas e quantas vezes, quando vêm as dificuldades, os problemas, as tempestades, os vendavais, quando o mar fica agitado, quantas e quantas vezes nós fazemos como aqueles discípulos. Esquecemos da palavra liberada, esquecemos da presença do Senhor. E de repente, quando nos lembramos, corremos para o Senhor como se o Senhor fosse negligente, não estivesse nem aí conosco. Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja passando por isso. Aí quando o Senhor acalmou o vento, acalmou o mar, aqueles discípulos ficaram o quê? Perplexos. Como assim? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que Jesus é esse? Provavelmente é isso que eles ficaram pensando. Amados, esse é o Deus que nós temos em nosso favor, por isso que está escrito em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Deus? Vai ser tribulação? Vai ser demônios, anjos? Vai ser a altura, a profundidade? Nada pode nos separar do amor de Deus. Amados, a minha oração é que eu e você cresçamos em confiança na palavra de Deus, nas verdades de Deus que já foram liberadas sobre a nossa vida. Jesus já havia liberado uma palavra, nós vamos passar para o outro lado. Não interessa se vai ter vendaval, se vai ter tempestade, não interessa se o mar vai ficar agitado. Eu já liberei a palavra e palavra liberada de Deus é a verdade. Ele já havia liberado, nós vamos para o outro lado. Por isso que Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creem na palavra que eu liberei? Vocês ainda não creem na minha presença aqui com vocês? Eu quero encorajá-los, amados, assim como Deus está me encorajando a depositar a nossa completa confiança no está consumado. Amados, a obra de Cristo Jesus foi completa e está concluída, está consumada. Você é salvo, você é redimido, você foi regenerado, o Espírito Santo de Deus habita em você, não há mais condenação para você, o seu relacionamento com Deus não é mais um relacionamento de medo, mas é um relacionamento de paz. Por quê? Por causa da obra consumada, concluída de Cristo Jesus. E ele liberou essa palavra: está consumado. Não creia nas mentiras do diabo, não creia no engano do inferno. Quando nós lemos em Apocalipse no capítulo 12, nós podemos compreender que o diabo é o enganador do mundo e ele é o acusador dos filhos de Deus. Esse é o papel dele.
enganar o mundo e trazer condenação sobre a vida dos filhos de Deus. Quantos e quantos filhos de Deus vivem debaixo de condenação o tempo inteiro por causa dos erros que ainda cometem? Amados, quando nós fixamos os nossos olhos nos problemas, naquilo que ainda não está como deveria estar, mais e mais nós nos afundamos nisso. Mas quando nós tomamos consciência da palavra de Deus liberada sobre nós e da presença constante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui o tempo todo. Quando nos tornamos conscientes disso, amados, nós não precisamos mais temer, não precisamos mais viver debaixo de condenação, não precisamos mais ficar nos comparando, não precisamos mais nos sentir as piores pessoas do mundo, não precisamos mais achar que a nossa vida não tem sentido. Como não tem sentido? Nós fomos adotados por Deus, fomos feitos filhos de Deus. Fomos estabelecidos como embaixadores de Cristo sobre essa terra. Sabe, amados, eu quero encorajar vocês, amados, a fixarem os seus olhos na palavra liberada de Deus e na presença de Deus, a presença constante do Senhor. Amados, o Senhor tem uma vida extraordinária para nós. E quando eu falo de uma vida extraordinária, não é no conceito humano e natural. O conceito natural, terreno de uma vida extraordinária é um, mas o conceito de Deus para uma vida extraordinária é outro. Amados, as pessoas querem viver com ausência de problemas, as pessoas acham que paz é ausência de problemas. E com Deus não é assim. Paz é você estar no meio de um furacão e você permanecer intacto, equilibrado, estável. Por quê? Porque você sabe em quem você confia. Você sabe a quem você pertence. Você sabe que você não é desse mundo aqui. Que as coisas desse mundo aqui não têm poder sobre a tua vida. Mas quem tem poder e autoridade sobre você é Cristo Jesus. Sabe, amados, nós precisamos assumir a nossa vida como filhos de Deus. E eu quero encorajar você nessa manhã. Eu quero encorajar você a meditar mais e mais sobre o está consumado. Aquela obra que Cristo Jesus realizou está consumada e gerou vida para nós. Vida e vida em abundância. É para isso que Jesus veio. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Vida completa não é ausência de problema enquanto estamos aqui nessa terra, porque chegará o dia em que toda lágrima secará, as dores cessarão, o pecado não mais existirá. E aleluia, glória a Deus por isso. Mantemos a nossa expectativa e a nossa esperança para que esse dia chegue logo. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós já recebemos a vida completa que o Senhor conquistou para nós. E podemos desfrutar dessa vida aqui, tendo paz, tendo alegria, tendo satisfação, sabendo a quem nós pertencemos, sabendo que nós fomos regenerados, perdoados, salvos, que o Senhor derramou graça sobre nós, que nós recebemos justiça, sabedoria. Amados, nós temos tudo isso em Cristo Jesus. Precisamos ter fé nessa palavra, nessa verdade. Precisamos ter fé, confiança de que se Jesus disse que está consumado, então está consumado. Que eu e você não fiquemos mais com tanto medo das coisas desse mundo aqui, mas que eu e você possamos depositar a nossa completa confiança na obra de Cristo Jesus, no está consumado e na sua presença constante em nossa vida, porque ele disse: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Que eu e você possamos crescer nessa consciência, a consciência da presença de Deus
e a consciência da obra completa, consumada por Cristo Jesus em nosso favor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender a plenitude dessa verdade. O Senhor realizou uma obra de salvação completa. Em ti nós já somos salvos, nós já somos uma nova criatura, nós já somos regenerados, nós já somos, Pai, vivificados em ti. Nós fomos unidos a ti, somos um espírito contigo. Ah, Pai, nós somos o teu corpo, a extensão do Senhor sobre essa terra aqui. Que eu e os meus irmãos possamos compreender plenamente essa verdade. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos plenamente o teu amor. Como está escrito em Efésios, se nós conhecermos a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor por nós, nós seremos cheios da sua plenitude. Que eu e os meus irmãos cresçamos no conhecimento do seu amor, que haja a revelação pessoal do seu amor para cada um de nós, Pai. Que nós possamos compreender que a sua obra já foi concluída e está consumada. Nós já fomos perdoados, Pai, já fomos redimidos, já fomos resgatados. O Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ah, Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos que nós estamos em Cristo e por estarmos em Cristo, nós já recebemos a plenitude, nós já temos uma vida e vida completa de paz, de alegria, de justiça. Que eu e os meus irmãos possamos compreender plenamente essa verdade, Pai, e vivermos por meio dessa verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.